Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui da Itatiaia FM. E antes de apresentar quem está aqui com a gente, eu gostaria de desejar um ótimo dia para você que está sintonizado na Itatiaia FM ou que está nos vendo através do YouTube, do Facebook, do Instagram. Seja bem-vindo a mais um episódio. E o episódio de hoje está incrível. Nós vamos abordar assuntos sérios e extremamente importantes. E sem mais delongas, quem está aqui conosco hoje é o Dr. Rui. Dr. Rui, seja muito bem-vindo. Olha, Emily, bom dia para você que está nos assistindo. Muito bom estar aqui. Quero aqui compartilhar com os meus amigos do estado do Rio de Janeiro, cada um que está sintonizado agora na FM Itatiaia, no rádio, no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Participa com a gente aqui que vai ser bem importante. Muito obrigado. É isso aí. E quem também está aqui compondo a nossa mesa é o senhor Almir do Mai. Seja bem-vindo, senhor Almir. Um ótimo dia. Bom dia, Emily. Bom dia, Dr. Rui. Bom dia aos meus amigos, às minhas amigas. É uma honra muito grande. Primeiro, entrar até a sua família. E segundo, estar acompanhando um Dr. Rui, uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos e tenho a certeza que o Dr. Rui vai fazer aqui uma explanação que nós estamos precisando, em especial as nossas mulheres, e aproveito a oportunidade para desejar a todos um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, repleto de saúde e paz. Legal, um prazer ter vocês aqui conosco. E eu gostaria de começar, antes de falar sobre os assuntos, né, sobre os temas, que o senhor se apresentasse, o que traz o senhor aqui, como que está sendo essa caminhada, conta pra gente. Olha, Emily, que bom. É uma pergunta que a gente gosta de começar a responder, falar um pouco da nossa trajetória, da nossa vida. O Dr. Rui é Rui Tomé de Souza Aguiar. O Dr. Rui é advogado, professor de formação, afilhado do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, filho de pais advogados, 5 irmãos advogados. O Dr. Rui é casado com a Juliana, servidora pública da Justiça, pai da Isabela, do Cauã e do Ruizinho, que está me assistindo agora. É o principal, o principal que está me assistindo é o filhote, viu, Emily? Legal. Dr. Rui já passou pela vida pública por quase 37 anos. Fui secretário municipal em Mesquita, fui secretário municipal em Nova Iguaçu, em Seropédica, em Magé, em São Gonçalo, em Guapimirim. Tudo muito importante para a vida daquele que se dedica à vida pública, nosso prefeitão Almir. Então, a vida da gente, ela nos prepara. A gente tem que ter propósito, Emily. A gente nasce sem saber por quê, na certeza que vai morrer. E a gente precisa entender que propósito é esse que Deus nos deu para viver o período em que vamos viver. Então, o Dr. Rui é advogado e hoje busca muito, nessa luta nossa, defender direito de famílias atípicas, sobretudo o pai e a mãe do autista. E aí eu digo sempre, não é o autista que eu defendo quem mais sofre, que é a mãe e o pai, sobretudo a mãe. E falar sobre outro tema que hoje é uma realidade. Nas últimas semanas, a imprensa como um todo tem falado muito sobre o assunto, que é a violência contra a mulher. Então a gente discute muito isso e a carapuça vai servir em alguém que vai estar nos assistindo. Com certeza, são assuntos muito relevantes. Eu gostaria de começar, que o senhor explicasse pra gente. Hoje em dia, muito se fala nesse assunto, mas creio que precisamos muito mais falar, né? Mas explica para quem está em casa o que é a família atípica. Olha, Emily, primeiro dizer da dor. A gente começa dizendo da dor. É uma família atípica, o nome diz, é uma família que se diferencia das demais famílias, Almir. Emily e os nossos ouvintes, os nossos internautas que estão aqui nos assistindo. Quando a gente planeja o nascimento de um filho, a gente idealiza que o nosso filho ou a nossa filha vai ser uma princesa, vai ser um príncipe. A gente idealiza o melhor. Nasce um autista.
cai como uma bomba naquela família. Não que ele não seja o príncipe ou a princesa. Ali começa uma grande batalha. Muitas vezes, Emily, esta família atípica, ela recebe o preconceito dentro da própria casa. Existe um afastamento natural da própria família, daquele pai, daquela mãe, da criança autista. Uma família atípica, na maioria das vezes, infelizmente, o pai vai embora, abandona a mãe. E ela fica mãe solteira de um filho autista. Começa uma outra batalha, que é a batalha pela vida do filho e a vida dela. Sim. É uma luta constante. O autista, ele tem hoje, cientificamente dizendo, são 3 tipos de suporte. Nível 1, 2 e 3 de suporte. Onde o nível 1 ainda é o leve. A criança consegue socializar, verbaliza, consegue viver em sociedade. Nível 2 é o mediano. Muitas vezes a criança desregula, foge do ambiente, é capaz de não se controlar nos gestos, na fala, no caminhar, na mexida das mãos, dos olhos. Difícil para uma mãe e para um pai. Sim. O nível 3 de suporte é o severo Almir. É quando aquela criança ela se martiriza. Ela é capaz de se morder, de bater na mãe, de bater no pai, de quebrar a televisão, desregula. E ali começa mais uma batalha. A família fica assim, como fazer? De que maneira eu vou tratar? E normalmente, Emily, quem comunica à mãe que o filho é diferente é a melhor amiga. O pai não aceita. Não, meu filho não. A melhor amiga chega, amiga, eu acho bem que seu filho, ele é diferente. Sim. Diferente em que sentido? Fala a mãe. Ele não é igual aos outros. Ali, aquela amiga, Emily, vai virar inimiga. Naquele momento. Por quê? Porque ninguém quer ouvir que seu filho é um filho diferente dos outros. Sim. Essa 4ª batalha de enfrentamento ao preconceito cai sobre a mãe. Você sabe, Emily, que muitas vezes, nos aniversários de 1, 2 anos do coleguinha, a mãe atípica ela não consegue levar seu filho. Por vergonha, por preconceito, o filho dela não vai ficar quieto. Não vai ser como os outros que estão naquela festa. Sim. E aí ela se priva de levar o seu filho numa festa familiar. Ela, às vezes, é a primeira a chegar e sai rápido, só para dizer que foi. O Estado, a União, sabe, Emily, ela trata o PCD como um todo, e aí eu estou falando do PCD, o Down, o microcefálico, o cadeirante, o autista, trata muito a ponta. Trata muito em atender a ponta. O que é a ponta? Atender o autista. A Constituição de 88 já previa os cuidados que a saúde deveria ter, não só com o PCD, mas, sobretudo, com a família, que é quem cuida. Sim. Tem uma frase máxima que eu não gosto muito, sabe, Emily? Mas que você de casa, que é um pai ou uma mãe, ou uma avó, parente de um atípico, não gosta de ouvir, mas é o seguinte: quem cuida de quem cuida. É uma frase de impacto. Quem é que vai cuidar daquela mãe para ela poder cuidar do filho? A começar que essa é a família atípica. A família que tem o seu príncipe e sua princesa, um autista. Te respondo essa primeira pergunta que você me faz, mas deixo também para quem está do outro lado refletir e fazer seus comentários e suas perguntas, porque nós estamos aqui ao vivo e eu gosto desse tipo de bate-papo, Emily. Acho que faz parte.
Sim, é verdade. É um assunto muito importante. Inclusive, semana passada a gente entrevistou uma mãe aqui, atípica, no nosso, na rádio, e foi bem legal, foi bem interessante, né? A gente saber, porque às vezes o pessoal que está em casa, não sabe, né, dessa batalha diária que as mães passam, que a família passa. Ela falou bastante sobre rede de apoio, a falta dessa rede de apoio. E pela sua trajetória que o senhor estava contando aqui, quais são as situações mais comuns que o senhor entra em contato com essa família e o senhor percebeu? Olha, outra pergunta que qualquer pessoa vai perguntar para um advogado. Defender a família atípica não é defender o atípico, o autista. Para o autista, existem garantias previstas na lei. Vou dar um exemplo. O BPC do LOAS, que é um benefício que a legislação dá para a criança atípica, sim, não é para a família. Mas para você ter o BPC do LOAS, a mãe, o pai, não pode ter mais que 1/3 do salário mínimo por mês. Portanto, ela não pode receber mais de R$500. Para ter um direito a um salário mínimo, eu não posso ganhar no meu ambiente familiar mais que R$500. Aí começa uma luta. Por quê, Emily? Primeiro, para você ter o BPC, você tem que laudar o seu filho. E o laudo, ele precede diagnóstico. Quem vai diagnosticar que aquela criança é um autista? Você passa no mínimo por 3 especialistas, Almir. Você passa, primeiro que é o pediatra, esse é o primeiro a detectar. Quanto mais cedo, mãe, pai, você detectar, observar que seu filho está com atitudes, com ações diferentes das demais crianças, mais cedo você começa a tratar. E o tratamento é fundamental. Acontece que você procurou o pediatra, ele indica rapidamente para um neurologista. Aí começa a peregrinação. Se você for para o particular, tendo condição financeira de pagar, você vai pagar a primeira consulta de um neurologista, R$900. Mas você não pode ter só o neurologista, você tem que ter o psicólogo. No particular, mais R$400. Não bastou, você precisa ter um psiquiatra. E aí é mais R$600. Os R$1.500 do BPC não vai me pagar. Quando a criança não verbaliza, ela precisa de mais um especialista, o fonoaudiólogo, que aí é mais X de valor de consulta. Portanto, quem não tem condições de arcar com as despesas do seu príncipe ou da sua princesa, vai entrar na fila do SUS. E com todo respeito, o SUS é uma mãe, porque ele precisa atender. Até aqui, Emily, eu estou falando de atender o autista. Eu não estou falando em atender a família. Beleza, consegui o laudo. No SUS, a primeira consulta se marca com 2, 3 meses. Você conseguiu a consulta com o psicólogo. Agora é o psiquiatra, mais 2 meses. Porra, e agora é o neuro, mais 2 meses. Você entra num atraso do tratamento daquela criança, porque o SUS diz que não tem profissional para tamanha demanda de assistência àquela criança. Você imagina, Emily, uma mãe que trabalhava, que ela tem que parar de trabalhar, ela vai ter que atender o seu filho. Ela vive para o filho. A peregrinação que ela faz na busca deste laudo, que precisa do diagnóstico. Essa família já está abalada emocionalmente, financeiramente arrasada, porque ela vai virar uma pedinte de ajuda a todos. Porque ela não vai conseguir suportar, não é só as consultas, mas a medicação, que é outro valor absurdo. São valores que excedem de R$80 a R$700.
Uma criança que é nível 3 de suporte, Emily, ela precisa de todos os cuidados. Este momento do acolhimento que o poder público tem que fazer à família ainda não existe. Nós temos propostas, projetos. A gente vive isso todos os dias. E se você me perguntar assim, doutor Rui, você tem alguém autista na família? Não, não tenho. É um combinado com Deus, Emily. Não dá para você falar sobre famílias atípicas sem combinar com Deus. A nossa luta sobre esses direitos tem sido muito constante. Eu tenho vivenciado isso praticamente diariamente. E o que falta mais para essas famílias é a orientação, informação. Muitos não sabem como proceder. E o advogado, o defensor público, ele está também ali para te auxiliar. Ah, Rui, mas o advogado é muito caro. Procura a defensoria pública. Procure um advogado amigo. Mas para quê? Para você garantir, pelo menos, visivelmente, que seu filho tenha os benefícios. Acalmar o teu coração. Acalmar o coração de uma mãe. Doutor, você fala muito da mãe, porque é a mãe. Com todo respeito a nós, pais, ninguém ama mais o filho do que a mãe. Com todo respeito aos pais, pai também ama, mas não ama mais que a mãe. A mãe é quem levou 9 meses no ventre materno. Ela conversou todos os dias. Ela conversava, fazia carinho todos os dias. Essa angústia que o pai e a mãe atípica vivem é aquilo que eu procuro amenizar através da criação de projetos, através da criação de leis. A gente tem buscado muito, estudado, pesquisado muito sobre esse assunto. E cada dia, Emily, Almir, nossos ouvintes, cada dia a gente vê algo diferente. O poder público, o poder político, não para analisar a família. É mais fácil eu atender a ponta. É mais fácil eu atender o autista. Então, esse é o nosso dia a dia, Emily. Buscando solução para que essas crianças, para que estas famílias possam ter acolhimento. Muito legal o seu trabalho. E o pessoal aqui está participando na live do nosso Facebook. Diego Félix, estamos juntos, doutor Rui. Silvigino, bom dia a todos. Simone Silveira, parabéns por não romantizar uma rotina tão difícil. Fátima Amorim, bom dia a todos. E José Roberto Félix, doutor Rui verdadeiramente representa a família brasileira. Acredito e confio em seu trabalho. Que bacana. Que bacana, pessoal. Essa galera é lá de Teresópolis, viu, Emily? Você vê onde nós estamos, tá hein? Vendo? Tá bacana. Que legal. E essa questão do romantismo, né, que uma ouvinte compartilhou com a gente, realmente hoje em dia, na era das redes sociais, tem bastante essa romantização, né? Ô Emily, olha só. O problema está causado. Romantizar é sensacionalismo. E é onde eu digo para você que é combinado com Deus. Não dá para você tapar sol com peneira. Sim. Só quem sabe a quentura da panela é a colher. Só quem sabe é quem convive. Só quem sabe é a mãe, é o pai. Eu tenho discutido muito, Emily, essa fase, e com todo respeito às famílias atípicas, eu tenho discutido muito a criação, o tratamento. Olha só, mãe, pai, o seu filho não é desigual dos demais. Tem a lei da inclusão. Falar um pouco sobre esta lei da inclusão. O que é a lei da inclusão? A possibilidade de você ter a matrícula do seu filho na escola pública ou particular, em sala de aula com os demais alunos. Não existe diferença de sala de aula para aluno atípico. Ele tem o mesmo direito que
o aluno 100% sadio. Ele tem o direito de estudar na mesma sala de aula. Ele tem o direito de se matricular onde ele desejar estudar. E aí, você que é pai e mãe atípica, sabe do que eu vou falar. As escolas particulares, o senhor proprietário da escola particular, o empresário que vive disso, porque se não fosse para viver disso, o senhor não investiria em educação. O senhor, por favor, receba a família atípica e matricule o filho desta família. Não crie obstáculos. O direito está ao lado desta família. Nós temos resolvido problemas, Emily, de matrícula em escola particular e vale para os colegas advogados aqui de Itatiaia e quem está nos ouvindo, através de mandado de segurança. A garantia da matrícula, Almir, através de mandado de segurança. Olha só, é escola particular, o pai quer pagar. Não é de graça. O detalhe que as escolas particulares reclamam é que quem vai custear o apoio? A criança atípica, ela tem direito a um apoio. O apoio é ser humano. É alguém que vai apoiar aquela criança em sala de aula. E muitas, ou quase 100% das vezes, Emily, este apoio é negado pela escola particular. Para você matricular seu filho numa escola particular, precede que você tem condição. Então a escola fala assim, eu matriculo o seu filho, mas traz o apoio com você para que o pai pague o apoio. E vou te falar, normalmente esse pai está pagando também o apoio. Quando é um dever legal da direção da escola. E aí vem um outro problema, Emily. Eu fiz o curso normal, sou formado em professor. Também fiz a faculdade de Direito. Em ambos, eu tive aula de psicologia, tanto na faculdade de Direito, quanto no curso normal. Lá, eu não aprendi nunca, um professor de psicologia ou de sociologia me ensinaram que um dia eu fosse ter um aluno autista. Eu não fui qualificado para isso. Eu não fui capacitado para isso. E muitos professores que estão nos assistindo sabem do que eu estou falando. Nós não fomos qualificados e capacitados para ministrar aula para crianças atípicas. O apoio ele tem esta finalidade de auxiliar na sala de aula. Ainda não existe, e o governo não se preparou para isso, e eu vou dizer por quê, não existe uma qualificação para o profissional que vai cuidar de uma criança atípica. Nem o professor e nem o apoio. E aí vem um outro crime, sabe, o Emily? O Ministério Público ele chega para a prefeitura, ou o prefeito Almir, e determina que contrate um apoio para aquela criança atípica. O que normalmente os prefeitos fazem? E aí, prefeito, eu sei que o senhor não tem ainda condição para isso. O prefeito dá a vaga para o vereador. E aí é qualquer um, Emily. Deu para entender? É qualquer um que vai ser o apoio para aquela sala de aula. Por que qualquer um? É o cabo eleitoral do vereador. É ele que está na fila para buscar o biquinho no emprego que o vereador vai colocar para cuidar da filha dos outros. Esse é o grave problema. Este momento que não podia ter este tipo de ação política, as prefeituras, as gestões, elas erram nas ações de empregabilidade para quem não está qualificado. Isso é um grave erro. Sim. Parte do princípio que aquela criança vai estudar ou em tempo integral ou no tempo escolar, seja na escola pública, seja na escola particular. A sugestão, e também é um projeto, que se cria através de lei, metodologias de ensino para capacitar profissionais para serem apoio e mediador. São nomes que estão na lei de inclusão. Apoio
e mediador. A lei diz que precisa ter um apoio para cada criança. Muitas escolas, um apoio para 3 crianças. Tinha que ter um mediador por sala. Mediador é quem media entre professor e aluno. Não tem também. É uma luta constante, também a inclusão. Você entende, Emily, que quem sofre mais não é a criança, e sim o pai e a mãe? Sim. Porque a luta, o Almir, aquela criança não sabe nem que ela é autista. E ela vai crescer, Emily. Seja nível 1, 2 ou 3 de suporte, elas vão crescer. E um dia esse pai vai falecer. Quem é que vai cuidar? Então, a legislação, e eu ouço muito, sabe? Você que é nosso ouvinte, eu ouço muito dizer assim, mas o autista é um fato novo. Não é fato novo não, Emily. Eu estou com 57 anos de idade, Emily. Lá nos meus 10 anos, Almir, e você vai lembrar disso também, nós já chamávamos o autista do retardado. O mongoloide já era o autista. Tudo bem que a pandemia veio e aguçou, potencializou. Hoje eu conheço adultos, 30, 40 anos, que detectaram o seu autismo nesta idade. O diagnóstico mostra isso. Então, esta luta constante na busca do laudo, que é primordial, é para a criança. Dou um exemplo. Aqui em Itatiaia, acredito que tem a APAE. Sim. É uma instituição que presta relevantes serviços à sociedade. Mas eu vou te dar um exemplo. Um galpão com várias salas, onde cada sala é um tratamento. A APAE recebe todo o PCD. O cadeirante, o microcefálico, o autista, o Down, o sem perna, o sem braço, seja para fisioterapia, seja para psicologia, para psiquiatria, para neurologia, muitas vezes fonoaudiologia. Só o que acontece? Quando a mãe leva por 50 minutos de tratamento, ela coloca a criança na sala do tratamento e ela vai sentar num local que vai aguardar a criança terminar o tratamento. Emily, a mesma mãe do Down, a mãe do autista, do microcefálico, do cadeirante, sentam todos juntos. Qual é o assunto ali, Emily? Daquelas mães todas, Emily. Sobre os filhos. O assunto é bom ou o assunto é ruim? Ela vai levar para casa algo de bom ou ela vai levar mais negatividade? É verdade. O poder público tinha que pensar assim: enquanto a criança está na atividade do tratamento, eu preciso ter um psicólogo para conversar com as mães. Ou eu preciso ter uma aula de zumba, Emily. Sim. Uma aula de ginástica, Emily. Para que aquela mãe saia um pouco daquele mundo que é diário, é frequente. Tem que ser por força de lei, porque aí se cumpre. As leis precisam ser eficazes para que dê certo. Então, esta também é uma outra luta que aí sim está focada na família. Tirar a mãe do dia a dia dela, prefeito, daquele dia a dia que é um dia a dia de sofrimento. Não vamos tapar sol com a peneira, é sofrimento. Esta luta, em algum momento, os gestores de política, os gestores públicos, terão que parar, analisar e, opa, esse tal de Dr. Rui está certo. Eu busco esse espaço, sabe, Emily? De alguma maneira contribuir, colaborar com a sociedade brasileira para que estas famílias atípicas sejam acolhidas. E eu tenho buscado isso todos os dias, Emily. Muito bacana. E o pessoal tá mandando muita mensagem aqui sobre a pauta. Vou ler para vocês. Vanessa Lima. Isso aí, doutor. Precisamos de um representante que pense assim. As famílias atípicas precisam de apoio. A Cleide, você
tira tantas dúvidas, principalmente as dúvidas minhas. A Ieda Aguiar, muito orgulho de vê-lo à frente de pautas tão importantes para a nossa sociedade. A Cleide, minha nora se formou a cuidadora escolar de escola de crianças especiais, mas não consegue vaga, pois as escolas não têm vaga. E quando tem, querem se submeter a um pedido de um vereador ou um prefeito. É triste sabendo que tem tantas crianças que precisam desses profissionais. A realidade é essa. A realidade é essa. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Emily. Voltando lá no diagnóstico, o prefeito, o que mais as famílias ouvem na busca do laudo é a falta de profissional. Não tem psicólogo, não tem neurologista, por isso que demora 2, 3 meses as consultas. Eu não tenho problema nenhum em dividir isso com o legislador. A gente precisa arrumar solução rápida. Emily, eu fiz a faculdade de Direito. E todos que fazemos o 3º grau, fazemos curso universitário, temos que compor hora de estágio. Qualquer um. O médico tem que compor hora de estágio na sua formação. Onde ele vai estagiar? Na emergência de qualquer hospital. O advogado também precisa compor hora de estágio. Onde eu vou estagiar? Na OAB, nas salas de audiência. O psiquiatra também. O psicólogo também. Todos esses estágios são supervisionados. Tem um profissional que supervisiona os seus alunos, mas eles já podem diagnosticar. Não podem assinar, mas podem diagnosticar. Por força de lei, também é uma ideia, um projeto, uma proposta, Almir, que a gente divide aqui com o legislador, mas, sobretudo, a ideia nossa, doutor Rui e equipe, pegar, por força de lei, os estagiários, os estagiários profissionais de cada ramo deste, psicólogo, psiquiatra, neuro, fono, estagiar, supervisionado nas instituições que prestam os serviços. Os estágios têm que ser no segmento, não tem que levar para um hospital público, tem que levar para o segmento. O que o psicólogo vai fazer no hospital público? O que o psiquiatra vai fazer no hospital público? O que o neuro vai fazer no hospital público? O estágio tem que ser nas instituições. Eu vou ajudar a diminuir a fila do SUS. Você imagina o número de universidades e faculdades que existem no Brasil, Sim. privadas e públicas, que têm esses alunos, que têm os futuros doutores, médico, psiquiatra, psicólogo, neuro, fono. Os estágios desses alunos devem ser, por força de lei, prefeito Almir, nas instituições sociais, que prestam o serviço, que acolhem estas famílias. Então, dividir um pouco, apresentando solução. Por isso que não romantiza muito o negócio. Porque tem que apresentar a solução. É muita falácia, Emily. É muito discurso que tu joga para fora, Almir. Muito discurso que você joga para fora. E as mães estão cansadas disso. As mães estão cansadas. Vamos fazer caminhada, passeata de mães atípicas. Para quê? Você vai dar o sentimento para quem? Vai emocionar quem? As lutas, elas têm que ser com propósitos. Doutor Rui, mas a gente não tem tempo nem de discutir. Tem sim. As redes sociais estão aí para isso. Para você dividir, para você fazer grupo, para você juntar mães que têm o mesmo pensamento. E ajudar, sim, quem tem vontade de defender vocês. Ajudar com as informações da realidade. Nós precisamos da colaboração das famílias atípicas para me alimentar de informação e de sugestões. Doutor, precisava ser assim, precisava ser assado. A título de sugestão. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, Emily. É verdade. A gente precisa ter um grupo de acolhimento, pessoas que pensem nas famílias, para a gente poder salvar, ajudar, atender com solução.
eu tenho sido essa voz. Não sou solitário, tá, Emily? Tem um time que acompanha a gente no estado do Rio inteiro, que sabem o quão importante é a gente defender essa bandeira. Sim. Além da implementação que o senhor está falando da questão do profissional, né, do profissionalismo, se o senhor pudesse implementar uma ação urgente hoje para essas famílias, qual ação seria? Agora é de acolhimento. É a principal, para as famílias, é a principal. Que tipo de acolhimento? Enquanto o filho está no tratamento, essa mãe precisa ter tratado. A depressão, ela está vivenciada dioturnamente naquela família. É um processo depressivo gigantesco. A mãe fica doente, o filho precisa de tratamento. O autismo, ele não é uma doença, por isso que ele pode ser tratado, mas a mãe vai ficar. A mãe vai entrar num processo depressivo no ato em que ela descobre que o filho é um autista. Naquele momento, tem que ter política pública de acolhimento, de assistência, de suporte para aquelas famílias. Ocupar a mente, trabalhar o emocional. Quem é que trabalha o emocional, saúde mental? Psicólogo, psiquiatra. Tem que cuidar, tem que pegar e fazer assim, é para isso. Não é uma consulta simples que você leva seu filho no atendimento psicológico. Não é isso. É você trazer, Emily, aqui, você é a psicóloga e eu preciso conversar com você. Você precisa tranquilizar o meu coração. Sim. Você precisa acalmar a minha alma. De que maneira? É conversando. Você estudou para isso. O psicólogo, o psiquiatra, ele estudou para isso. Tentar afagar. Fazer com que eu extravase o meu sentimento. E que é um sentimento de todo dia. Então, hoje, emergência é acolhimento para as famílias. Para as famílias. Sobretudo a mãe. Ô, Emily, eu tenho uma mãe solteira e o filho dela tem 17 anos, é um autista, de nível 2 de suporte. O QI desse menino, o nome dele é Pablo e ele deve estar nos assistindo agora. Ele é um autista que eu tenho ele como afilhado. Ele é fera em TI. Ele Bacana. monta plataformas, programas de internet, de aplicativos, aos 17 anos. Estudioso. Mas ele desregula. O que é desregular, doutor Rui? É entrar em crise. Ontem ele estava falando assim, padrinho, tem uns meninos que jogam bola aqui em frente da minha casa, já de propósito, e chutam a bola no portão. E no telhado, já quebrou várias telhas. Eu não consigo. Eu comecei a quebrar as coisas na minha casa, porque eu fico fora de mim, ele sai de si. Uma criança, é um jovem de 17 anos, que não tem jeito, olha só. Vai ser 17, 18, 20, 25, 30. Não vai ter cura. Esse tratamento é para acalmar a criança atípica. Então, diariamente, essa mãe, ela não tem mais o que fazer, Emily. Ou ela cuida do filho ou ela cuida dela. Quer ver, Emily, eu estou olhando aqui para você. Você fez os cílios. É importante a gente dizer isso, né? Eu mesmo aqui estou de blazer azul, estou com o símbolo do autismo, estou de camisa branca, calça jeans, sapato azul, tenho cabelo, porque fiz um transplante, ficou bonito, entendeu? Mas é importante as pessoas saberem como nós estamos. Uma mulher que tem o tempo de fazer o cabelo, de se maquiar, fazer as unhas, uma mulher, porque é da natureza, é a vaidade. Sim. A mãe atípica, ela já não tem mais esse tempo. Ou ela cuida do filho, ou ela cuida dela. Como ela virou supérflua, ela cria do filho. A vida dela é o filho dela. É isso, Emily. Sim. É um assunto bem interessante a ser falado, né, para a gente dar voz, como o senhor já citou antes, que algumas pessoas ainda falam que antes não existia, mas não era falado ou era de uma forma preconceituosa, eles tampavam os olhos, né? E o pessoal aqui está participando no nosso Facebook. João Maiara, excelente pauta, muito bem esclarecida. Um abraço de todos de Teresópolis. O pessoal de Teresópolis está em peso aqui, viu? Mesquita está com você, doutor Rui. A Vanessa Lima comentou.
O Arquelaus, verdade, o nosso CAPS é um time que faz o máximo. Então é bem bacana a gente falar sobre esse assunto. É um assunto muito interessante e eu fico feliz que o senhor tenha vindo falar. E outro assunto também que o senhor veste a camisa é sobre o combate à violência contra a mulher. Então vamos entrar um pouco nesse assunto para a gente falar. Muitas vezes a violência não começa física, né, doutor? Ela começa com sinais pequenos. E quais são os primeiros sinais da violência? Olha, o Emily, isso é uma guerra, né? Eu digo, já começo dizendo assim, não tem uma mulher no mundo que não tenha sofrido um tipo de violência. Um tipo. E digo para você com muita propriedade. É desde a menina, da criança. Tem muito pai que fala para mim assim, poxa, Rui, não fala sobre isso. Prefeito, eu sei que o senhor está aí pensando nas perguntas que o senhor vai fazer. O senhor é cascudo, vivido. Estou esperando a bomba que o senhor vai jogar para mim. Mas eu digo o seguinte, Emily. Sabe a história do senta no colo do titio? Sabe essa história? Eu tenho uma filha, Emily, tem 26 anos. Se forma em médica ano que vem. Meu orgulho. Esse negócio de senta no colo do titio, lá com 4, 5 anos de idade. Ô mãe, ô pai, não deixa sentar não. Quando a criança é chamada pelo titio, senta aqui no colo do titio. É uma frase antiga isso, né? A primeira sentada que ela dá no colo do titio é sem maldade. Da criança nunca vai ter maldade. A segunda, terceira, o tio ajuda as crianças a sentar no colo. Pois já pega no bumbum. Senta aqui. Já pegou. A Rui é meu irmão. Olha só, querido. É homem e não é porque é meu irmão. Não vou dar esse mole. Muita gente me critica por isso. Por eu falar. Eu estou falando que a própria família começa com a violência. E na maioria dos casos é sempre um conhecido, né? Já é o abuso. E te falo, eu trago um trauma de infância, eu e meus irmãos. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Aos 4, sou irmão com 5 ao meio. 5 advogados. Somos diferentes um ano de um para o outro. Tenho 57, outro 56, 55, assim. Mas nós tivemos 6, 5, 4, 3. E nós víamos o nosso pai agredir a minha mãe com uma arma na cabeça. Nós vimos várias vezes isso. Mas eu dizia para os meus irmãos, e eu sou o mais velho, nós vamos crescer um dia. E isso vai parar. E foi assim que aconteceu. Quando eu fiz 17, o outro fez 16, 15. E nós tomamos aquela arma. E jogamos fora num rio que ficava em frente à nossa casa. Para nunca mais ele fazer isso. E pedimos a saída dele da residência. Naquela época, e até hoje ainda existem muitos casos desse, a mãe é a matriarca da família. É a cuidadora do lar, é a cuidadora dos filhos, é quem sabe tudo, finge que não sabe, se recolhe, tem medo, vergonha de falar que tem um cara que pratica a violência contra ela dentro de casa. Medo, muitas vezes, Almir, pela dependência financeira, muitas vezes pela dependência emocional, que ela fica assim, já pensou? Eu falar isso para minha família, que ele me bate, ou que ele me xinga, ou que ele me envergonha, ou que ele me constrange. Ela não fala para a família, ela divide com a amiga. Pô, amiga, fulano me decepcionou, pensei que fosse uma coisa, é outra. Primeiro precisa ter atitude. Eu quero dizer o seguinte, mulheres, vocês não estão sozinhas. Eu estou entrando nessa arena e convoco aqui todos os homens que também possam entrar nesta arena. É importante a gente entrar nessa guerra que vocês defendem.
E hoje, nos dias de hoje, isso tomou uma força tão grande, muito em razão, o Emily, e agora vai para você, mulher, muito em razão da Maria da Penha. A Maria da Penha, ela é uma mulher que é viva até hoje, mas foi tentada no antigo homicídio, hoje feminicídio, foi tentada pelo marido por 2 vezes. O marido dá um tiro na nuca dela e a torna tetraplégica. A segunda vez, não satisfeito, ele choque elétrico para matar ela eletrocutada. E ela sobrevive aos 2 crimes. Sobrevive para salvar a tua vida, Emily. E salvar a vida de várias mulheres. A Maria da Penha roda esse mundo inteiro falando sobre violência contra a mulher. E aí eu vou à sua pergunta. A primeira violência é a violência psicológica. É aquela que você começa a perceber de dentro para fora. Dói na tua alma. Que é quando, por exemplo, Emily tem 22 anos. Né, Emily? Ainda não é mãe. Uhum. O marido, companheiro, namorado, ficante, não importa a nomenclatura, o amante. Que bela mulher. Aí a Emily engravidou, teve filho. Vai mudar o corpo, Emily. Sim. Ali o cara já começa, pô, te conheci de um jeito, hoje tá de outro. Que parada é essa? Vai se cuidar, pô. Sim. Ali tá começando a mexer contigo por dentro. Primeiro tu era uma rainha, né? Era eu te amo pra cá, eu te amo pra lá. Passaram-se 2 meses, eu te amo uma vez só. Mais uns 5, 6 meses, de vez em quando eu te amo. E aí, entra numa frequência. Será que é amor? A gente começa a entrar numa discussão, Emily, que eu tenho batido nessa tecla. Primeiro, é a mulher ter coragem. Ter atitude. Muitas vezes, quando a gente começa a namorar, quando é o primeiro namorado, ou a primeira namorada, é o primeiro. Você não sabe o que vem por ali. Quando é o segundo ou terceiro, já dá para a gente pesquisar. Por que outra terminou com ele? Por que a outra... Vou buscar saber por quê. Ah, Rui, isso não é uma máxima, olha só. Mas eu vou buscar saber por quê. Ah, acabou o amor. Beleza, esse é um fato que acabou. Mas pode ser uma violência. Terminei porque vi que o ato dele comigo passou a ser diferente. É o primeiro sinal. A violência psicológica é o primeiro sinal. Quando ele mexe com a tua alma. E só você sabe o quanto dói. E aí você tem vergonha de falar para sua família. Porque a tua família vai falar assim, eu te avisei. Sim. Uhum. Em vez de te acolher, filha, vem para cá, você é comigo. Uhum. Se não der certo, pode voltar. A porta está aberta. Não. Eu te avisei, não falei para você que ia ser assim? Não é isso que você quer ouvir. Você quer acolhimento. Porque ali você vai encontrar um apoio para a possibilidade, se você não quiser mais permanecer com o relacionamento, alguém vai te acolher. Sim. E isso vale para o namoro, para o noivado, para o casamento, para a união estável. Vale para qualquer situação conjugal. Essas discussões que começam na violência psicológica, a tendência é piorar. E eu digo mais. Lá na adolescência, que é quando a gente começa a namorar, isso é número, tá, Emily? Não estou contando uma história, Sim. Não estou fantasiando. Isso aqui não é conto de carochinha, não é drama, não é uma ação, não é uma aventura, não é nada disso. Lá nos 13, 14 anos, que a gente começa a namorar, é paixão, né? É avassalador. E aí, você chega para o namorado, chega para você, Almir, e fala assim, meu amor, eu tô querendo te ver, mas tô sem o dinheiro do Uber.
Aí você paga o Uber. Opa, ele está querendo me ver. Vou pagar o Uber para ele vir me ver. E você paga, Emily. E ele vai te ver. Ali ele falou assim, opa, já consegui tirar o primeiro dinheirinho dela. Hein, Almir? Me dei bem. Me dei bem. Aí no segundo dia é o seguinte, vamos ver se ela paga o cachorro quente para mim. Meu amor, tô sem o dinheiro para comprar o lanche. Aí você vai e paga o lanche. Caramba, ele tá pedindo para eu pagar o lanche dele. Olha que paixão. Ali começou uma dependência financeira. Ele começa a usar o teu dinheiro. E isso na adolescência. Fase adulta, tira um carro para mim, no teu cartão. E você tira. Meu amor, vamos comprar uma casa? E aí ele bota a casa no nome dele. Você paga. Rui, você está radicalizando. Não, é a realidade. A vida é assim. É a dependência financeira. Porque você não quer perder o seu amor. E que, na verdade, o amor já acabou. Ali é muito uma questão de dependência, de vergonha, de dizer para alguém que não está dando certo. Não era isso que você queria que desse certo. Mas nós temos esse direito, viu, prefeito, de separar. A lei te ampara. Sim. Grite, tenha atitude, peça socorro, não se cale. Fatalmente, e hoje parece que pós-pandemia isso acentuou de tal maneira que exemplos que estão ocorrendo, o último, Emily, vale a pena a gente tocar nesses assuntos. Muita gente fala, pô, é sensacionalismo. Não é não. A menina separou do cara. Estava andando com um colega. O cara veio, atropelou ela, deu um cavalinho de pau num carro em cima dela e a arrastou por 1 quilômetro embaixo do carro. Ela perdeu as 2 pernas. Uma menina de 26 anos. Está amputada. Sim. É pro resto da vida. Ali ele tentou machucar ou tentou matar a Emily? Matar, com certeza. Ali ele tentou o feminicídio. Outro caso. Na Cefete, do Rio de Janeiro, 2 jovens. Já existia a premeditação do dolo. O cara já queria fazer. A intenção dele era de matar. E ele provocou. E ele matou. São casos como os 60 socos no rosto dentro do elevador. Aqueles 60 socos também foi para matar. Não conseguiu. Mas a tentativa de um homem bruto em cima de uma mulher, socando o rosto dela, desfigurando a face, ali a tentativa é de matar. Essa busca constante de defesa, Almir, que a mulher luta sozinha, não dá mais para ser. Tem que ter um basta. Mas não é um basta de discurso, de falácia. O basta tem que estar na lei. Mas, Rui, doutor, não tem a Lei Maria da Penha? Tem. O texto da lei é maravilhoso, Emily. É um texto lindo. Um texto coloquial. Sabe? O detalhe está na eficácia. O resultado. O modus operandi existe. Eu quero o resultado. Então vamos lá. Medida protetiva. Deixa eu pegar essa folha tua aqui. Medida protetiva ela é dada por um juiz de direito. A mulher primeiro ela teve coragem, tá, Emily? Que ela foi à delegacia registrar a ocorrência. É a primeira atitude, tá, prefeito? Teve coragem de ir lá. O delegado, normalmente, Emily, ele olha para a violência física. Portanto, ele não está ali para ouvir se você vai contar do problema emocional, do psicológico. Normalmente, ele não registra uma ocorrência de violência psicológica. E aí, doutores, delegados, inspetores de polícia, recepção, balcão de delegacia,
Você precisa registrar a ocorrência de violência do jeito que a mulher relata. Primeiro, doutor, delegado, inspetor, ela está viva, ela está te vendo ali. Ela teve a coragem de registrar a ocorrência. Você está viva, Emily. Eu sou autoridade, estou vendo. Vou registrar a tua ocorrência. Beleza. Registrei, submeto a apreciação de um juízo. O juízo tem até 48 horas para expedir o mandado de medida protetiva. 48 horas, Emily. Matou a mulher. É muito tempo. Muito tempo. Até porque o companheiro, e aí o companheiro é o marido, o namorado, o noivo, o amante, o ficante. Quando ele sabe que ganhou a medida protetiva, prefeito, aí é que ele fica raivoso. Aí é que o ímpeto dele de mal aguça e ele vai atrás dela. E aí ele vai atrás dela para machucar de verdade e até matá-la. Então, esse texto da lei, da medida protetiva, sem eficácia. Não dá para ser assim. Vem um legislador, um estudioso, que quer ajudar a legislação brasileira a ter um pouco mais de eficácia e pensa assim. Primeiro, a medida protetiva ela tem que ser dada 100% pela autoridade policial. A mulher chegou à delegacia, Almir. Eu estou vendo que ela está toda quebrada, ou ela está relatando uma violência psicológica, ou uma violência financeira, ela está relatando. Mas eu estou vendo ela ali. Vou registrar a ocorrência e vou imediatamente pedir que a minha delegacia expeça a medida protetiva. Que o meu inspetor de polícia possa ir até o cidadão, até o covarde, e apresente a ele a medida protetiva. Garantiu? Não garantiu. Começa a amenizar. Vem a segunda ideia, Emily. Vamos monitorar eletronicamente esse cidadão. Sim. E não é com tornozeleira não, tá? Que tornozeleira você já tira hoje. O carocinho de arroz no braço dele, o tamanho do arroz é um chip que você coloca no cidadão, vai ficar monitorado no telefone da vítima. Perfeito. Hoje a gente não vive sem isso. GPS no micro. Chip, GPS da mulher, o telefone pode estar desligado. Ele vai ligar e vai berrar. Isso aqui é computador. Programado pela segurança pública para disparar no caso de emergência. Se ele se aproximar na distância que a medida protetiva defere, pode ser 150 metros, 200 metros, 250 metros, ela vai ver. Ela tem duas opções. Ou ligar para a polícia, ou não vai pagar para ver. Eu vou sair. Comecei a apresentar solução que é justa e é legal. Afasta, mas monitorado. Sim. Começa a apresentar solução. Não basta só afastar. O afastamento num papel é igual a nada. Portanto, eu defino assim, medida protetiva e nada é a mesma coisa. É verdade. Se nós, Emily, não entrarmos, enfrentarmos em grupo, em equipe, com rede de acolhimento, com rede de apoio, não entrarmos nessa arena para lutarmos juntos com a mulher, a onda de feminicídio vai aumentar cada vez mais. E digo mais, a violência ela está em qualquer lugar. Muita gente diz assim, e nas igrejas? Onde tem mais. Igreja evangélica, Emily, com todo respeito aos pastores, eles sabem o que eu estou dizendo. Almir, a Bíblia diz que a mulher ela tem que ser submissa ao homem, o varão. A submissão é a submissão de respeito. Não é uma submissão homem-mulher. É uma submissão de respeito. Ele é o mantenedor do lar. Opa, história.
Hoje, muita mulher é mantenedora do lar. Sim. Ela divide com o marido, ela divide com o companheiro. A mulher, ela pode ser o que ela quiser, Emily. Pode ser locutora, pode ser advogada, pode ser delegada, promotora, defensora, juíza, presidente da República, governadora, vereadora, o que quiser. Com todo direito e liberdade. A mulher precisa ter direito a viver do jeito dela, do jeito que ela quiser se vestir, do jeito que ela quiser se maquiar, do jeito que ela quer. Ah, eu quero meu cabelo grande. Vai botar o cabelo grande. E nós temos a obrigação e o dever de respeitar. Essa é uma luta, Emily, que a gente todo dia... Não adianta você dizer que é salvador da pátria, porque não é. Mas que eu posso apresentar soluções, como a gente está falando aqui agora, que são soluções possíveis. Esses dias eu fiquei assim, o Pedro Paulo, meu videomaker, me acompanha direto. Eu fiquei tão revoltado com uma sequência que a imprensa estava jogando no ar de violência contra a mulher, que eu fiz um vídeo quente. Então, olha só. Lá nos crimes hediondos, o feminicídio consta lá. Mas é só o feminicídio. Ou seja, só é um criminoso hediondo quem mata a mulher. Eu já estou no absurdo. Já penso assim, Emily. Qualquer violência contra a mulher tem que ser crime hediondo nos dias de hoje. Por quê, doutor? Crime hediondo, penas mais severas, não tem direito à fiança, vai preso e fica preso mesmo, não tem redução de pena porque foi contra a mulher. O cara precisa sentir. Opa, se eu fizer isso, vai ser quente pro meu lado. Entende, Emily? Você como mulher? Sim, com certeza. Que não tem que ter brecha mais. A brecha da lei é uma brecha que absolve, deixa o cara solto. E o cara solto, ele vai fazer o que ele quiser. Ele é capaz de matar, sim. Não pague pra ver. Porque a desculpa do homem é o seguinte, Emily. Pô, meu amor, desculpa, eu não vou fazer mais isso. É verdade. Pode ter certeza que eu não vou fazer mais isso. Me perdoa, chora e tudo. E muita gente fala assim, pô, Rui, tá defendendo mulher? Porque ainda tem isso. Eu falo assim, não, cara, eu não estou defendendo a mulher. Eu sou contra o criminoso que pratica a violência contra a mulher. Eu sou um provedor da lei. Sim. Sou advogado. Então eu sou contra o cara que... E ainda tem mais, Emily. Doutor Rui, tem a Lei Maria da Penha e a Lei Maria João. Ainda tenho essa para ouvir. Para você que é homem, a lei é o Código Penal Brasileiro. Artigo 129. Lesão corporal. O homem que apanha de mulher, ela vai pagar na lesão corporal do artigo 129. Só tem um detalhe, eu quero ver você, homem, ir lá registrar a ocorrência que apanhou da sua mulher na delegacia. Muitos homens não têm essa coragem. E tem casos assim, tá? Sim. Tem casos que a mulher bate mesmo e senta o pau do homem. Mas o cara não tem coragem de ir à delegacia para registrar a ocorrência por vergonha. Chegar lá e dizer que a mulher me bateu. Enfim, Emily, é uma sequência de absurdos que a gente tem visto a realidade do Brasil e do mundo. A gente sabe pouco. A gente sabe o que a imprensa mostra. Mas pode ter certeza que lá no interiorzão do Nordeste, do Norte, lá no interiorzão dos matutos, se mata a mulher, corta a cabeça, esquarteja e enterra no próprio quintal. Isso a imprensa não mostra. Sim. Porque não chega. É num cantão do rincão do norte, do nordeste do país. Viu, Almir? Cada vez é pior. O que a gente precisa é de leis mais rígidas, leis mais duras, transformar a violência contra a mulher em crime hediondo, 100% hediondo. E vou te falar uma coisa, Emily. Ainda há pouco tempo, a mulher registrava a ocorrência de violência contra ela e depois ficava com pena do companheiro.
Aí voltava à delegacia para retirar o registro. Por pena do companheiro. O cara quebrou a cara dela. Hoje o Ministério Público não permite mais. Ela não pode mais fazer isso. Retirar a ocorrência. E outra, para você mulher que cria o fake da violência, porque também tem isso, tá? Existe. Tem 2 motivos. Muitas vezes ela cria o fake, mas que realmente ela está vivendo a violência. Por quê? Porque a delegacia só percebe se for violência física. Ela chega lá, conta a história da violência emocional, da violência financeira, ela conta a história e o delegado, eu não estou vendo. O que ela faz? Volta em casa, se arranha, se bate, cai no chão, se machuca e volta à delegacia. Olha aqui, ele me bateu. É uma violência fake, mas que ela sofre. Agora, tem muita mulher que faz de propósito. Só para botar o cara numa situação difícil. Então, ainda esses dias, minha irmã, a doutora Ieda, ela é advogada criminalista também, só para essa área de violência contra a mulher. Ontem a gente estava na inauguração de uma DEAN, uma delegacia de mulheres, lá em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. É uma DEAN que vai tratar de quase 3 milhões de moradores numa região da zona oeste do Rio de Janeiro. E ela me contou assim, irmão, eu tenho uma cliente que ela, não vou dar um nome, mas que o marido dela é um policial militar. E ele a agrediu com força bruta. E a partir dali, eles, ambos, marido e mulher, começaram a se filmar dentro de casa. Ela fica 100% com o filho de 3 anos no colo, filmando o cara o tempo todo. E ele filmando ela o tempo todo. O dia inteiro. O Emily. Ele sai para trabalhar, é o conforto dela. Quando ele chega, é assim, com o filho no colo, filmando. Acabou o amor, gente. Pelo amor de Deus. Termina o relacionamento. Não é bom para nenhum dos dois. E o cara é um policial militar, Emily, que teria a obrigação, o dever de proteger. De proteger. É verdade. Então isso está em todos os lugares, está em todas as famílias, está em todos os ambientes. Já começa também no assédio. É assim que funciona. A mulher tem direito, tem muita gente que fala assim, violência sexual, é outra violência. Olha só, não é porque você é casado, que você tem intimidade, que a mulher precisa fazer sexo com você por obrigação. Não é obrigação. Sabe o ditado, quando um não quer, dois não brigam? É justamente isso. Quando um não quer, dois não brigam. Quando força é violência sexual. Está prevista na lei. Sim. É conscientizar. Não, casou, tem obrigação. Opa, não tem não. E outra, hein? Em briga de marido e mulher se mete a colher assim, tá? Ajude a salvar uma vida. É importante. Emily, denuncie. Tem canais de denúncia direto. Tem um canal que é o 180, que é um canal de denúncia direto para a mulher que sofre violência. Quem pode denunciar? O vizinho, que está ouvindo a mulher apanhar, dizer o endereço. O seu nome é sigiloso. Ninguém vai falar que foi você. A própria mulher pode denunciar. Agora, a lei vai criar o Denuncie Mulher Digital, a DEAN Digital, que vai ser outro braço. Existem em prefeituras as patrulhas Maria da Penha. Eu não sei se aqui em Itatiaia tem, mas é a polícia militar em conjunto na defesa da mulher com um veículo à disposição, mas é um veículo. Se eu estou lá em Penedo, matou a mulher, a patrulha vai para lá. Acabaram de matar uma em Itatiaia, a patrulha vai para lá, só tem uma. Então, precisa ampliar, sim, a rede de apoio, precisa ampliar, sim, o acolhimento, precisa criar leis positivas, com eficácia, leis que deem resultados positivos, que a mulher precisa, de fato, se sentir segura. E outra, mulher, não tenha medo.
tem atitude, denuncia, liga, fala, vá à delegacia, converse com uma família, converse com a sua família, não fique com vergonha. A gente precisa salvar essas vidas, sabe, Emily? Eu falo isso com muito rancor, porque a gente vive um dia, cada dia mais, a coisa piora. E existem números, Emily, a cada 1 minuto, 196 mulheres são estupradas no Brasil. A cada 1 minuto. Nós estamos há 1 hora nesse podcast. 60 minutos. Multiplica por 196 mulheres estupradas a cada minuto. Não dá mais para conceber isso. Sabe? Não dá mais para conceber isso. A violência está em todos os sentidos. Tem mãe que permite que a filha transe com o pai por medo de perder o marido na violência, na dependência financeira. Sim. Então, tudo isso, a gente precisa se levantar. Sabe, Emily? Sabe, prefeito? Precisa se levantar, o gestor precisa se levantar. Ir para cima, com raiva, com vontade de querer resolver. Meu temperamento muda para esse negócio. Porque eu sei o quanto deve ser doloroso para uma mulher que sofre violência. É um cenário que nós precisamos urgente mudar, não dá para esperar mais. E estamos chegando ao fim. Eu gostaria que agora o senhor Almir fizesse as considerações finais, fizesse alguma pergunta para o nosso doutor Rui. Deixa eu falar uma coisa antes. O Emily e ouvintes, internautas, nós estamos aqui diante de uma pérola da cidade de Itatiaia. O Almir, ele tem uma marca de bom gestor da cidade. É um cara que eu tenho respeito, que eu tenho admiração, é um companheiro de luta, que nos acompanha, que nos recebe muito bem, com esse jeito humilde e pacato, mas é um gigante que Itatiaia e região precisa que respeite e precisa dele novamente. Sim. Agradeço as palavras do Dr. Rui, quero cumprimentá-lo pela brilhante exposição aqui na rádio, cumprimentar você também, dar meus parabéns a você. Sabe? E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que gostem de pessoas. E eu tenho a certeza que o Dr. Rui não só está esclarecendo, mas com certeza tem um potencial muito grande em poder ajudar, em especial, as nossas crianças e as nossas mulheres, né, doutor? Concordo com o senhor em tudo aquilo que falou, né? Muitas vezes, né, a mulher é violentada quando o cara fala, pô, você tá gorda, você tá feia, você não arruma seus cabelos, mas não vê que por detrás é ela que dá sustentação no lar, né? Então, parabéns, doutor, parabéns a você, Emily, os meus cumprimentos, uma boa tarde a todos vocês. Então é isso, doutor Rui, gostaria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, se despedisse. Olha, Emily, primeiro agradecer a você, agradecer a toda a equipe da Itatiaia FM. Eu estou à disposição sempre que precisarem para falar sobre temas de relevante importância para o país. Cumprimentar aqui todos aqueles que estão nos assistindo. Você de Rio das Ostras, que está conosco, Cabo Frio, região dos Lagos, região serrana. Meu querido amigo Diego Félix, Vanessa. Meu filho Ruizinho, que se eu não mandar um beijo para ele aqui, ele vai ficar agoniado. Deve estar com a televisão grande lá ligada, vendo aqui. Um beijo, filho, para você. Beijo, amor, da minha vida. Beijo, meus filhos todos. Agradecer a cada internauta, a cada ouvinte que participou com a gente aqui hoje, seja através das perguntas, dos comentários. E deixar aqui as minhas redes sociais. Você quiser saber um pouco mais sobre a nossa luta, sobre os direitos, entra lá no nosso Instagram ou no Facebook, @Dr. Rui Oficial.
@dr de doutor ponto Rui oficial. E eu estou à disposição. Agradeço muito, desejando aqui um bom dia, um bom final de semana para todos de Itatiaia. Um abraço ao meu querido amigo Jair Porquinho, lá do Titanic. Lugar bom, hein? Bacana, hein? Hein, Lucas? Lugar bacana, hein? Obrigado, gente. Rafael, um abraço para você também. Então é isso, pessoal. O bate-papo foi bem interessante. Conversamos sobre assuntos muito relevantes. Agradeço a vocês pela participação. E agradeço a você de casa também, pessoal que está sintonizado na Itatiaia FM. Para você que está assistindo do YouTube, do site, do nosso Instagram ou do nosso Facebook. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.